bem-vindos ao nosso canal YouTube com Falando Nisso de hoje, uma pergunta direta sobre o transtorno de personalidade evitativa ou esquiva, né? Pergunta feita por Lívia Maria Ortega. Lívia, é uma boa pergunta porque esse é um tipo de laço com o outro, né? De modo de relação ascendente na nossa cultura. Basicamente em função da linguagem digital, dos aparelhos de WhatsApp, e que facultam que nós, diante de um conflito, de uma adversidade, de um momento de incremento de angústia, façamos o quê? Evitemos o outro, né? A gente dá um unfollow, a gente dá um perdido, a gente corta o outro. Isso tem análogos na vida real, né? Por exemplo, diante de alguém, ou de uma situação, de um ambiente em que eu não me sinto muito bem, o que eu faço? Eu me evado, né? Diante, por exemplo, de uma situação mais genericamente de mal-estar e angústia, o que eu faço? Eu imagino que a solução está em mudar de país, ir para outro lugar, porque lá eu não vou encontrar, então, conflito. No que está baseada a personalidade evitativa, né? Numa espécie de tratamento da ansiedade pela realidade. Eu projeto os meus dramas na realidade, eu vejo todo o conflito como um conflito assim com o outro e não também como um conflito a mim, a si, de tal maneira que se eu controlo a realidade, eu controlo o meu conflito. Isso vai custando assim para o indivíduo um enxugamento do mundo, ele vai se comprimindo cada vez mais, como naquele filme argentino Medianeiras, né? Até que ele não sai mais de casa, né? Por quê? Porque o outro é fonte de conflito. E ele não consegue assimilar muito bem a ideia de que o conflito é a estrutura básica do desejo, de que o conflito é a estrutura básica do nosso estar com o outro. Ele imagina que estar com o outro tem que ter a condição de conforto, segurança e não importunação, né? Isso é uma atitude assim um pouco higienista diante da realidade e é uma espécie de fuga para a realidade em vez de fuga para a fantasia, como Freud tinha descrito em relação aos seus pacientes. Então, acredito que os estados de ansiedade crônica, né, os pânicos, eles são ascendentes na nossa cultura porque nós temos uma ascensão de personalidades ou de modos de relação com o outro e que evita o conflito. Isso acaba atrofiando esse principal elemento mediador dos conflitos, que é a palavra, né? Então a gente consegue mediar o conflito que não tem a ver com a gente. Quando o conflito chega ali no namoro, não vamos casar ou não, mas vamos levar o problema do outro para dentro da nossa vida, a gente prefere o quê? Uma atitude evitativa, né? E ela é uma atitude que vai empobrecendo às vezes a gente, mas que infelizmente toma conta dos nossos modos de criar filhos, nossos modos de educar as pessoas, os nossos modos de relação institucional, que se tornam excessivamente contratualistas, né? Contratualismo, ele é uma parte, é um capítulo, né, da estrutura evitativa da personalidade. Quem quiser receber mais fragmentos não evitativos do conflito, não desangustiantes, não confortabilizantes, clique aqui no Aqueronta Mover.